Olá, boa tarde. Eu sou Ernesto Cambinda, sou o vosso anfitrião e hoje vamos falar sobre o tema a ética no exercício da atividade logística. O meu convidado hoje é o Sr. José Nunes, diretor da Olicargos e membro da ATLA, Associação dos Transitários e Operadores Logísticos de Angola. Hoje vamos falar sobre ética e nessa nossa abordagem eu gostava já agora fazer um enquadramento sobre aquilo que é o nosso assunto. Vamos falar sobre ética, que é a relação entre os princípios e valores que orientam o comportamento humano e que eles vão definir aquilo que é o certo e o que é errado. Então, a ética em relação à logística, nós vamos ver que empresas e pessoas que têm atitudes éticas diante da sua atividade profissional vão poder ter mais consistência naquilo que fazem. Elas vão fazer o quê? Vão transparência, confiabilidade, vão cumprir as leis, os regulamentos e também vão ter uma grande capacidade de responsabilidade social naquilo que fazem, vão conseguir fazer gestão de risco e isso vai ser bom para a reputação tanto da organização como da pessoa em si. E o resultado final dessas todas competências que a ética vai trazer sobre as pessoas e as organizações será a satisfação do cliente. Sr. José Nunes, como é que tem sido o desempenho da ética? Fala-nos um pouco da nossa realidade. Viva, muito boa tarde e obrigado pelo convite e estar aqui a representar a ATLA e a Olicargo neste contexto. A ética de todo é um tema muito abrangente e naturalmente muito importante e se calhar muito exigente em tudo o que tem a ver com as economias emergentes e países em desenvolvimento. Por todos os motivos, por todas as características que estamos da organização, enfim, é o que é. Há uma coisa que temos que pensar sempre, que a ética tem aqui uns princípios, para não estamos aqui a criar não estamos a criar fantasmas e tudo. A ética é assente em pilares, vou repor aqui 6, dentro da base dos princípios morais da justiça, honestidade e empatia, e nos valores éticos da responsabilidade, respeito e integridade. Ou seja, o indivíduo ético mantém a consistência nas suas ações, ok? Sendo honesto e transparente, assume as consequências das suas decisões considerando o seu impacto nos outros e trata os outros com dignidade, reconhecendo as suas necessidades e apoio. Ok? Portanto, acho que isto por princípio temos que entender que a ética, pela sua complexidade, assenta nestes pilares. Podíamos agora desenvolver mais, mas o nosso mundo é logística e como tal, é por aqui que temos. Ok. Na nossa realidade, nós aqui assistimos, a nossa realidade e no geral, mas aqui assistimos em 3 pontos claros. A nível de comportamento, temos o indivíduo ético, tenta sempre cumprir estes pilares. Temos o indivíduo não ético e temos o indivíduo antiético. Ou seja, eu dou um exemplo muito consistente aqui em Angola, que tem sido os nossos desafios, que mais do antiético, que já nos leva para uns lados mais complicados, acaba muitas vezes por recebermos comportamentos não éticos. Ou seja, um indivíduo que na sua atividade não toma uma decisão ou bloqueia uma decisão por medo de errar, nós podemos encaixá-lo numa situação antiética, ok? Antiética não, perdão, não ética. Não ética. Claro que se deixar passar a fase da aprendizagem passará a ser antiética. Porquê? Porque todo este comportamento vai condicionar a evolução tudo aquilo que tem a ver com processos de logística e outros. Portanto, estamos a falar aqui mais em termos de generalidade. Em Angola, tenho vindo portanto, eu estou neste país desde 2007, efetivo mais a partir de 2010, e hoje nota-se uma grande melhoria e pelo próprio investimento
que tem sido feito pelas autoridades naquilo que é, quando falamos de instituições, no controle dos comportamentos antiéticos. Claro está que o efeito que isto tem hoje, notamos que há muita melhoria, contudo continuamos a ter aqui um impacto muito grande e que no final vai trazer o custo, e quando falamos no caso, e falando agora no caso da importação, no final tudo aquilo que são as situações das corrupções, ou seja, vão refletir no nosso bolso como consumidores ou no impacto negativo que é o Estado. O porquê da importância da ética é porque a ética traz transparência. E na logística nós temos que ter a transparência, temos que saber aconselhar com transparência os nossos clientes, não podemos autorizar que os nossos clientes, sendo éticos, queiram de alguma forma, por via de uma má declaração, falsa declaração que lesa o Estado, e isto é mais abrangente. Nós falamos muitas vezes por generalidades, mas é um caso claro, nós temos que olhar também para aquilo que são os nossos parceiros. E olhando aqui, e pegando aqui num exemplo que quase comum, quase comum nas nossas atividades, quando temos um importador que decide questionar se não pode usar um código pautal cujo valor, ou seja, que não é o correto, cujo valor de impostos que vai pagar é inferior àquilo que teria que pagar, se nós promovermos isto, nós estamos e se soubermos, naturalmente, porque as declarações nós não somos obrigados, mas temos conhecimento. Nós estamos a ser completamente antiéticos, não, pelo princípio imediato em que vamos usar o Estado naquilo que é a sua coleta de receitas, como também estamos, sem dúvida, a colocar em risco as nossas boas relações com os nossos parceiros. Porque se isto acontece, e se isto, entretanto, numa situação de auditoria, surge, portanto, o nosso parceiro, que neste caso é o despachante oficial, vai sofrer consequências. Portanto, a questão da ética é efetivamente muito crítica no setor da logística. E é crítica que isto vai, sei lá, questões ambientais, numa questão de uma entrega de mercadorias na província, ou sei lá, do transporte aéreo. Ou seja, a nível ambiental, o indivíduo ético é aquele que tenta concentrar o maior número de mercadorias dentro de um caminhão, não só para rentabilizar o negócio, como também, numa perspectiva ambiental, reduzir as emissões de carbono, porque é completamente diferente do que termos vários carros, não é? E vários carros a fazer as entregas. Então aqui o senhor Nuno está-me a dizer que na logística a ética ela pode ser a conciliação de várias mercadorias. Imagine que um transportador pode prestar o seu serviço a várias empresas, fazer esse conjunto de carga e depois fazer um transporte único no sentido de reduzir as emissões de CO2 no meio ambiente e, ao fazer isso, está a ter uma atitude ética. Certo, ou seja, no partir do momento em que nós nos concentramos, a ética tem muito a ver com o bem-estar do próximo, com o bem-estar de todos. Ou seja, se nós pensarmos nesta perspectiva, e que muitas vezes nós sabemos que por necessidades de mercado, que o nosso negócio não dá, e às vezes não é possível, mas se nós pensarmos no bem comum, e até nesta situação que muitas vezes está fora, não é? No nosso âmbito está sempre a ética, a corrupção, não. Ou seja, não, até isto tem impacto. Sustentabilidade, ou seja, é aí o termo, não é? Ou seja, até nisto tem impacto. Pois, então, até no transporte, a ética vai atuar sobre a sustentabilidade. Isso, precisamente, a sustentabilidade ambiental. Ao evitar a emissão de CO2 com vários transportes consecutivos para levar pequenas cargas de um local para o outro, de uma província para outra, o transportador que tem uma atitude ética pode simplesmente dizer, não, olha, nós vamos ter um transporte agora para Huila. E ele está em Luanda, ele vai reunir a carga de vários clientes em Luanda e depois fazer um único transporte para Huila. Por exemplo, aqui ele está a agir com a sua sustentabilidade ambiental e no primor da ética enquanto operador
do mercado, é isso? Ou seja, vamos lá ver, muitas vezes nós não temos a consciência disso, não é? Porque nós temos a avisar, e temos empresas comerciais, nós estamos a avisar o maior retorno, como é lógico, e que é natural, certo? Mas a questão é que muitas vezes de forma inconsciente nós já somos naturalmente éticos, ok? Que é isso também importante. Não, isto é para não estarmos aqui às vezes a criar este monstro da palavra da ética, não é? Da ética. Nós somos, porque quando nós o fazemos, não é? Quando nós consolidamos isto, nós quando em vez de enviarmos 10 caminhões para fazer uma entrega de 10 mercadorias, quando enviamos um caminhão para fazer a entrega das 10 mercadorias, nós já estamos a ser amigos do ambiente também, não é? Ok. Pronto, ou seja, é muito abrangente, e por isso é que hoje nem sequer temos muito tempo, podemos depois se calhar noutras ocasiões e podermos repetir outras, se calhar esmiuçar um bocadinho mais o tema. Sim, esse tema é muito abrangente e temos muito que falar sobre esse tema, mas conseguimos perceber que a ética em logística não só melhora o desempenho operacional, mas também fortalece a confiança e assegura a sustentabilidade a longo prazo dos operadores logísticos. É isso que acabamos de dizer, não é? Certamente. Ao ter essa atitude que promove sustentabilidade, então ali o operador está a demonstrar ética, mas também preservando o meio ambiente. E no meio ambiente, e também outra coisa, que é assim, na nossa atividade, a ética, para além desses que referiu, a ética é o grande motor na parte económica, não é? Um operador que age com ética visa salvaguardar os interesses do seu cliente, trabalhar da forma mais correta para optimizar recursos, ser transparente na informação e tudo o que tem que dar, de forma a reduzir tempo. Tempo é dinheiro que depois colocado nas prateleiras nos vai sair do bolso. Portanto, ou seja, a ética é importante por causa disto, ou seja, a decisão ética na logística é muito importante, e em especial num país como Angola, que é um país que, enfim, depende muito hoje ainda da importação, com os novos passos da exportação. Por exemplo, na exportação, um ato, ou seja, uma atitude ética na exportação vai promover que os produtos de Angola venham a ser mais rapidamente reconhecidos no futuro, com as devidas medidas, provavelmente de forma mais competitiva no futuro, e podemos vir a ter uma mudança completamente de mercado. Portanto, ou seja, na logística, o pensamento, até diria criativo, e o respeito pelos padrões e pelo próximo, não é? Porque assim, nós temos todo o interesse em que amanhã vejamos mesas feitas em madeira em Angola, made in Angola, vendidas em qualquer ao Corte Inglês de Madrid ou um sítio qualquer. Portanto, acho que toda a gente terá muito gosto nisso, não é? Todos nós estamos envolvidos neste setor, e saber acima de tudo que foi conseguido porque, com base na ética de todos, não só da logística, mas de todos, foi um pilar importantíssimo para que lá chegasse em condições com um custo atrativo para poder estar a ser vendido naquele mercado. Portanto, há aqui um lado económico. Pois. É verdade que as infraestruturas limitadas de Angola criam muitos comportamentos, ou tendem à tentativa dos comportamentos antiéticos. Ok? Já sabemos. É relativamente fácil para criar o problema, para depois ter a resolução do problema e para depois ter algum retorno. Vai estimular a corrupção, que é um comportamento não ético e que não vai é um risco que tem que se evitar, não é? A corrupção é um risco que tem que se evitar em logística, porque isso vai afetar o sucesso da operação. E não só, economicamente vai afetar o processo, porque se há alguma coisa que sai fora daquilo que é o plano inicial de custo, vai afetar o processo, seja por $1 milhão, $1.000, $1.000, 1.000 kwanzas ou um kwanza. Não interessa, vai afetar o processo, vai afetar a dinâmica do processo. Ok. Porque temos os custos escondidos, muitas vezes, que nós não contabilizamos, que é
a hora e o tempo que as pessoas utilizaram para resolver aquele assunto. Aquele tempo é custo. A pessoa que devia estar focada noutro tipo focada naquilo que é o objetivo da sua função, isto, o que é que acontece? Por causa do comportamento antiético de alguém, há uma cadeia de valor e de pessoas que é afetada por isto. Pois. Então, é isso aí. A ética é de veras importante no setor de logística. Falamos aqui de modos abrangentes, a nossa introdução sobre ética e como é que ela afeta na realidade, principalmente no processo de importação e exportação. Gostei muito desse ponto que disse que queremos ver a nossa madeira, a nossa mobília. Então aqui mostra que os operadores logísticos com ética também vão ajudar a promover a visibilidade do produto made in Angola. Então empresas com ética devem realmente desenvolver a sua atividade e isso vai fazer com que elas promovam sustentabilidade e uma boa relação com o cliente. Como vimos, a ética dessas empresas pode promover a visibilidade. Mas eu gostava aqui de falar de um caso específico. Como é que nós podemos incentivar os jovens a desempenharem as suas atividades com ética, quer enquanto funcionários no setor da logística, quer como empreendedores no setor da logística? Bem, vamos lá. Esta questão dos jovens é uma questão, eu diria, crítica. Acho que estamos aqui numa fase de muita transformação. Eu não vejo naquilo que têm sido as pessoas que têm trabalhado comigo nestes últimos anos e que já foram muitas, não tenho casos muito relevantes antiéticos, eu diria que tenho casos mais relevantes de não éticos. Não éticos numa primeira abordagem. E muitas vezes a atitude não ética é pelo desconhecimento ou pelo medo de errar. Ou seja, como desconhece e tem medo de errar, para o processo, bloqueia o processo. Não informa, tem medo. Para jovens angolanos, o que eu quero deixar, seja em contexto for, e muito mais nesta logística que é uma área de decisão, é não tenham medo de errar. Desde que aprendam com isso e que resolvam e que arranjem uma solução, pode não ser a melhor. Não tenham medo de errar. Naturalmente que o erro está intimamente ligado com a aprendizagem, ok? E quando nós paramos e não paramos por medo de errar, nós tão pouco conseguimos medir a capacidade do nosso conhecimento. E que muitas vezes nós temos muitas surpresas, porque muitas vezes é a nossa insegurança, é natural, somos jovens, não é? Falta a maturidade, mas de facto, não tenham medo, ousem. Errar a primeira vez, ninguém é culpado. Errar a primeira vez é pedir ajuda para resolver o assunto, acatar com as consequências e aprender. E quem sabe amanhã evitar que alguém passe pelo mesmo processo com uma ajuda. Olha, eu passei por isto, que é isto? É olharem mais para isto. Não tenham medo de errar. É das coisas mais comuns que nós vamos apanhando e que eu fui apanhando na carreira, na minha carreira e na minha vida por cá. Isto não tenham. Ok. Outra coisa que eu acho que é importante é, para os jovens, isto é uma coisa que quero deixar, até porque conheço muitos casos assim, a formação académica universitária não é um status. Tiveram a oportunidade, quem a tem, de estar mais preparado, os outros que não tiveram, evoluir mais depressa. Sempre que se é usada como status, tendencialmente as pessoas deixam de querer aprender. E a vida não é assim. Estão mais preparados, podem evoluir mais, sem dúvida. Tiveram essa oportunidade, aproveitem-na como essa oportunidade. Ok. Então, aqui os jovens também são incentivados
a não ter uma atitude não ética por excesso de zelo. Porque o excesso de zelo é o medo de errar e depois travam em vez de evoluírem. Consegui perceber que esse ponto é muito importante. Os jovens tenham ousadia, façam o que sabem e se não souberem, perguntem a quem sabe, não é? Eu acho que podemos evitar algumas atitudes não éticas por causa desse tipo de comportamento. Travar o meio porque está limitado no conhecimento. E mais do que hoje em dia, e comparando, e temos vindo a falar da minha geração, temos vindo a falar um bocadinho das novas tecnologias, vão ao ChatGPT, têm tanta informação que hoje podem ir buscar, muitas vezes não está 100% correta, mas pelo menos ajuda ao raciocínio. Sejam audazes, que sejam críticos, que é isto que é importante, porque até mesmo um empreendedor tem que ser muito crítico para conseguir crescer. E olhando na questão do empreendedor, se o empreendedor está na casa de partida para o seu projeto, se ele bloqueia logo ao início, por medo, o que é que vai acontecer? Ele não vai sair dali. Pois. Vai ficar só com a ideia de, tenho um grande projeto, mas a coisa não vai acontecer, não é? Portanto, esta é um bocadinho a visão que eu gosto e quero deixar aqui para os jovens. Pois, então, por acaso, podemos aqui perceber que a importância da ética para os jovens e empreendedores é realmente bom, porque eles precisam ser ousados, mas respeitando os procedimentos. É preciso seguir os passos até alcançar a meta esperada. Os jovens precisam perceber que têm que começar de baixo para poderem chegar ao nível que eles podem vir a alcançar no futuro, não é? É preciso começar com aquilo que é o mais básico até chegar-se à autorrealização, porque não se pode, ninguém começa a trabalhar hoje e amanhã já está autorrealizado. Isso é um processo, é preciso seguir etapas e não seguir atalhos para se chegar àquilo que se pode esperar. Esse é o conselho que eu acho que os jovens também podem seguir enquanto empreendedores, como também enquanto profissionais no setor da logística. Seguir o processo, respeitar os processos todos, aprender, ousar em fazer as coisas, seguindo sempre as normas estabelecidas para que possa então alcançar a sua autorrealização enquanto profissional ou enquanto empreendedor, mas sempre com ética. Sempre com ética e a questão da autorrealização, as vitórias fazem-se com as pequenas coisas, não é com as grandes coisas. São muitas vitórias que fazem o grande sucesso, não é? É verdade. E muitas derrotas também, porque fazem parte da aprendizem. Ou seja, que isto também é comum. Só não erra quem não faz nada, não é? É isso mesmo. E mais importante aqui não é... E isto é a minha visão, mesmo como gestão. O errar não é problema. O errar não é problema. O problema é errar e não assumir. O ótimo é errar, aprender, resolver e não repetir. Isto é que é o ótimo, mas isto aplica-se a tudo na vida. Aplica-se na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, com os amigos, com a família, seja onde for. Cometemos um erro, ok, assume-se. O assumir o erro é a coisa mais importante que há. Porque assumimos que não sabemos e vamos ter que aprender e vamos ter que entender o que é que se faz. Mas essa atitude só é de alguém que realmente põe a ética em primeiro lugar em tudo o que faz. Porque pessoas sem um comportamento ético tendem logo a não assumir os seus erros. Vamos lá, naturalmente. Ou seja, esse será o princípio. Agora, também podemos não chegar aqui e diabolizar muitas pessoas pelos comportamentos. Porque claramente a falta de bases e a falta de bases e de conhecimento muitas vezes leva a isso. Isto vai pegar um bocadinho no novo tema que é do imediatismo.
Vamos então falar já então sobre isso. Já do imediatismo. Porque não é que eu pego nisso e ligo já e porque é que muitas vezes há comportamento. Será que realmente na nossa sociedade o imediatismo é um problema real? Sim, sem dúvida. Aliás, o imediatismo hoje é um problema real. Eu penso que é uma questão do mundo, não é? E não temos nas coisas mais simples. Vir de Talatona demora 1 hora, sai às 8 e chega às 9. E é aquele imediatismo que quer já. Então, mas se quer sair mais cedo, se quer chegar mais cedo, isso é um horário com menos trânsito, porque é que não adapta a vida, deita mais cedo, acorda mais cedo e chega a horas e não sofre as consequências, não é? Pronto. Pegando um bocadinho aqui na questão da ética, o imediatismo hoje, o consumo, hoje há uma procura, as sociedades, e que somos sociedades de consumo, olhamos muito mais para o ter do que para o ser. Isto naturalmente que traz, é inerente comportamentos, quando pode trazer comportamentos antiéticos, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo nisto na perspectiva da família, o indivíduo, que entretanto tem o sonho de ter um Mustang, whatever, carro qualquer, caríssimo, e que agarra naquilo que são os seus resultados dos salários, empata o dinheiro no carro e põe em causa a qualidade de vida da família por causa disto, ou seja, estava consciente que se pagasse o carro, não é? Se pegasse nesse carro, a família iria sofrer consequências, qualidade de alimentação, de saúde, ou seja, nós estamos a falar de um comportamento antiético, não é? Mas a verdade é que o imediatismo e esta sociedade de consumo, no fundo, aproveita muito esta ansiedade, vamos chamar a ansiedade do mostrar, do ter para mostrar, e vive com isto, não é? Na perspectiva profissional, também, e é quando as coisas de corrupção começam a surgir. E é quando as coisas da corrupção, do vulgo gasosa, não é? Vamos dizer aqui, começam a surgir. Porquê? Porque ambiciona o mundo, só tem dinheiro para uma estrela, ou só tem capacidade para uma estrela, mas vai fazer-se tudo porque alguém tem um mundo, vai ter que ter igual, e para ter igual e já, vai começar a ter, provavelmente, ou ganha uma lotaria qualquer, ou então vai ter que arranjar recursos, e muitas vezes é quando se entra em comportamentos antiéticos. A origem desses recursos depois é que vem ali de comportamentos antiéticos que vão gerar a corrupção, né? Uma das consequências do imediatismo realmente é esse, deixar-se influenciar pela corrupção. Olhamos mais para o que o vizinho do lado tem, em vez de querermos viver com aquilo que nós temos possibilidade para viver. Isso é importante porque eu, quando falo assim do imediatismo, vem-me à mente a teoria da expectativa de Victor Von. Victor Von, quando fala de expectativa, ele diz: se nós temos uma expectativa, nós, enquanto profissionais, vamos nos esforçar a alcançar alguma meta, mas esse esforço vai gerar um desempenho. Significa dizer que eu tenho uma expectativa, quero alcançar aquela meta, então eu tenho que me esforçar, e esse esforço vai gerar um desempenho, e esse desempenho vai dar lugar àquela recompensa que eu espero ter. Então ele mostra que qualquer expectativa que nós tenhamos deve ser uma realidade consciente, deve ser uma atitude consciente que queremos ter, mas seguindo sempre o processo de que você vai se esforçar para trabalhar, e esse trabalho, esse esforço vai gerar esse desempenho, e esse desempenho é que vai lhe permitir alcançar a meta esperada. Então, aqui mostra que o imediatismo é algo que não vai nos dar a lado nenhum, porque só há sucesso no trabalho se houver esforço. Essa teoria praticamente vai nos dizer isso. A teoria da expectativa de Victor Von vai nos dizer isso. Se tu trabalhares com esforço, vai gerar um desempenho
favorável para a tua organização, esse desempenho vai dar resultado. E esse resultado vai permitir ter uma recompensa, porque o empregador vai olhar para si como alguém que agrega valor à organização e vai ver que o teu processo é um processo real porque você se empenhou, mostrou que realmente merece aquela recompensa. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Os jovens precisam entender que o esforço vai levá-lo a ganhar as recompensas esperadas, quer enquanto funcionário, quer enquanto empreendedor. Ninguém vai abrir uma empresa hoje e vai querer amanhã ganhar milhões enquanto empresário. Ele vai começar com poucos clientes, ou vai começar com um ou com dois, e à medida que for desempenhando a sua atividade e ganhar a confiança do mercado e dos seus clientes, outros virão. E ali ele poderá amanhã ser uma grande empresa. Nós temos aqui exemplo de grandes empresas, como a Amazon, começou numa garagem. Hoje é uma das maiores empresas do mundo. Temos aqui N exemplos de empresas que começaram numa coisa pequena. Por quê? O esforço desse empreendedor, à medida que o tempo foi passando, lhe permitiu ter essas valências que hoje lhe tornam a empresa das empresas mais valorizadas no mundo. Tudo isso dentro da ética em cumprir um processo que é começar de baixo para alcançar o altar de cima. Há duas coisas que são claras para os empreendedores. Os negócios só têm sucesso com dois princípios básicos, que é o reconhecimento por aquilo que se produz e a reputação que só se consegue com a ética. Acabou. Porque assim, podemos ter o melhor negócio do mundo que se ganha o dinheiro em 15 dias, mas se não houver reputação e ética, ele vai morrer nesses 15 dias e o resto da vida não vai ser já outra vez. Isto é claro. Podemos ir buscar muitos exemplos e muitos até foram um bocado antiéticos até chegarem aqui aos caminhos, mas voltando aqui à nossa terra, à nossa terra, isto é olhar para aquilo que é a nossa reputação. Porque a reputação das empresas está intimamente ligada com a reputação de quem representa as empresas. E se a reputação do indivíduo é de ser um indivíduo antiético, a empresa lá terá o seu mercado, não é? Mas não vai ser a mesma coisa do que... Ou então vai-se rodear de outras estruturas, clientes, fornecedores também antiéticos, e no meio do caminho onde ficar pelo meio do caminho. Quando nós somos éticos e trabalhamos com empresas no sentido de serem éticas e os nossos próprios parceiros trabalham dentro destes princípios, há uma coisa que nós ganhamos e voltamos outra vez ao mesmo, a sustentabilidade. É verdade. A sustentabilidade, portanto, é esta no fundo a visão, quase a visão final desta... E para acabar, eu gostava de mostrar aqui um exemplo que é prefrasear aqui um resumo de um discurso de Margaret Thatcher, que ela diz que quando o líder tem atitude ética, os liderados também refletem aquilo que é a sua liderança. Então, a imagem é de quem toma a dianteira da empresa, é que vai então transferir essa capacidade de ética que a organização tem e, como já vimos, uma organização ética vai perdurar por longo tempo no negócio porque vai conferir confiança. A confiança é algo que é muito importante em qualquer ramo de negócio. E como empresas, e no fundo somos responsáveis por famílias, não é? A empresa, a estrutura, se é uma estrutura que é ética, também acabamos por ajudar as famílias que estão connosco a melhorar muitas vezes o seu próprio comportamento. Vou-lhe chamar não ético, porque não seria antiético, por desconhecimento, porque os valores também são transmitidos. Sim. Ou seja, isto é uma cadeia.
Se algum dia vamos ter um mundo perfeito, completamente 100% ético, não será possível, porque são sempre muitos desafios que surgem e são muitas as mudanças. Temos que pensar que muitas vezes, por uma questão de necessidade, de pressão, de economia, muitas vezes a ética pode ser um travão ao desenvolvimento, mas o desafio, efetivamente, o desafio de hoje é nós fazermos isto, é ajudarmos as sociedades e ajudarmos as nossas empresas a sermos efetivamente éticos. Ok. Prontos? Tudo quanto tínhamos para esse programa, nós vamos continuar aí. Próximo programa será muito interessante, teremos mais assuntos sobre ética para abordar. Agradeço o meu convidado por estar aqui e até o próximo programa. Fique atento às nossas redes.